Este vídeo é a quinta parte do conto Colosso Negro, de Robert E. Howard para Conan. Black Colossus foi publicado originalmente na revista Pulp Weird Tales em junho de 1933. Foi adaptado aos quadrinhos pela Marvel em outubro de 1974, na revista The Savage Sword of Conan número 2. No Brasil, sua adaptação aos quadrinhos foi publicada pela primeira vez na extinta revista A Espada Selvagem de Conan número 3, em outubro de 1984, portanto, 10 anos depois da versão americana. Ao contrário do que Roy Thomas normalmente fazia quando adaptava o conto original de Conan, no Brasil os títulos das histórias eram modificados pelos editores da Abril. Com isso, o conhecimento acerca da obra de Howard era subvertido ou até ignorado. Aqui o título da história virou A Libertação de Tugra Kota. Décadas depois, todas as histórias de Conan, da The Savage Sword of Conan, foram republicadas no Brasil. Finalmente teríamos a chance de corrigir este grave erro. Mas, para o nosso espanto, a editora Panini usou o mesmo título da editora Abril, e não o título original que fora usado, inclusive, por Roy Thomas. Aqui neste vídeo, o conto será ilustrado com a versão colorida que foi publicada na revista Marvel Treasury Edition, número 15, de 1977. Você pode encontrar este conto no compêndio Conan o Bárbaro, volume 1, de 2017, da editora Pipoca Nanquim. Para comprar, você pode usar o link que está na descrição do vídeo. O amanhecer era só uma insinuação branca no leste, quando o exército retomou sua marcha. Os homens das tribos, com cavalos ofegantes, por conta da longa trajetória, haviam chegado ao acampamento para relatar que a horda tinha acampado no poço de Altaco. Assim, os soldados seguiram em passo acelerado pelas colinas, deixando para trás as carroças. E Asmela cavalgou com eles. Seus olhos estavam assombrados. O rosto inominável vinha assumindo cada vez mais uma forma pavorosa, desde que ela reconhecera a moeda na mão do Shemitah na noite anterior. Uma daquelas moldadas secretamente pelo degradado culto Zujita, contendo feições de um homem morto há 13.000 anos. O percurso atravessava falésias irregulares e penhascos desolados que se avultavam sobre os vales estreitos. Aqui e acolá, vilas se empoleiravam, um amontoado de cabanas de pedras rebocadas com lama. Os homens das tribos aproximavam-se para juntarem-se aos seus, de modo que, antes de atravessarem as colinas, o continente fora ampliado para 3.000 arqueiros. Eles deixaram as colinas abruptamente, recuperando o fôlego na vasta imensidão que se alargava para o sul. Daquele lado,
As colinas cresciam firmemente, marcando uma distinta divisão geográfica entre os planaltos cotianos e o deserto ao sul. As colinas eram a coroa dos planaltos, estendendo-se numa muralha quase ininterrupta. Ali eram nuas e desoladas, habitadas apenas pelo clã Zahimi, cujo dever era proteger a estrada das caravanas. Depois das colinas, o deserto se estendia poeirento e sem vida. Contudo, além daquele horizonte, encontrava-se o poço de Altaku e a horda de Natok. O exército olhou para a passagem de Shanla, pela qual fluía a riqueza do norte e do sul, e pela qual haviam marchado os exércitos de Koth, Coraja, Shen, Turan e Estígia. A íngreme muralha de colinas se interrompia naquele ponto. Promontórios corriam para o deserto, formando vales estéreis, todos cercados das extremidades ao norte por penhascos acidentados, com exceção de um, que era justamente a passagem. Parecia-se com uma grande mão que surgia a partir das colinas. 2 dedos, separados, formavam um vale em forma de leque. Os dedos eram representados por um cume largo de ambos os lados. As laterais externas eram perpendiculares e as internas em costas íngremes. O vale inclinava-se para o alto conforme se estreitava, desembocando num platô flanqueado por encostas. Ali havia um poço e um aglomerado de torres de pedra, ocupados pelos Zahimis. Conan parou no local e desceu do cavalo. Ele tinha descartado a armadura peitoral em prol da mais familiar cota de malha. Thespides aproximou-se e perguntou: "Por que parou?" "Vamos esperar por eles aqui", Conan respondeu. "Seria mais cavalheiresco cavalgar de encontro a eles", ralhou o conde. "Eles nos esmagariam pela superioridade numérica", o cimério retorquiu. "Além disso, não há água lá fora. Acamparemos neste platô." "Meus cavaleiros e eu acamparemos no vale", Thespides disse zangado. "Nós somos a vanguarda e não tememos o enxame de esfarrapados do deserto." Conan fez um muxoxo e o furioso nobre cavalgou para longe. Amalric parou, enquanto observava a tropa cintilante descer o penhasco rumo ao vale. "Idiotas! Logo seus cantis estarão vazios e terão de cavalgar de volta para o poço, para dar de beber aos cavalos." "Deixe-os", Conan replicou. "É difícil para eles aceitar ordens minhas." "Diga aos soldados para relaxarem, descansarem. Marchamos muito e rápido. Deem água aos cavalos e deixem os homens comerem." Não havia necessidade de enviar batedores. O deserto se desdobrava nu até onde a vista alcançava. Ainda que ela agora fosse limitada por nuvens baixas que pairavam em massas brancas no horizonte ao sul, a monotonia só era quebrada por um amontoado de ruínas de pedras, alguns quilômetros deserto adentro, supostamente os resquícios de um antigo templo estígio.
Conan desmontou os arqueiros e os distribuiu ao longo do cume, ao lado dos guerreiros das tribos. Posicionou os mercenários e os lanceiros de coragem sobre o platô, ao lado do poço. Mais atrás, no ângulo em que a estrada da colina desembocava no platô, foi montado o pavilhão de Asmela. Sem inimigos à vista, os guerreiros abriram a guarda. Os capacetes foram retirados, os barretes jogados por sobre os ombros e os cintos desafivelados. Piadas rudes eram contadas enquanto os guerreiros mastigavam carne e enfiavam o focinho em canecas de cerveja. Ao longo da cordilheira, os montanheses também relaxaram, comendo tâmaras e azeitonas. Amalric caminhou até Conan, que estava sentado sobre um pedregulho sem o seu elmo. Conan, você ouviu o que os homens das tribos estão dizendo sobre Natok? Eles dizem... Pô, Mitra, é loucura demais para repetir. O que você acha? Às vezes as sementes descansam sobre o chão por séculos sem apodrecer. Conan respondeu, mas sem dúvida Natok é um homem. Não tenho tanta certeza, resmungou Amalric. De qualquer maneira, você dispôs nossas fileiras tão bem quanto um general experiente teria feito. É certeza que os demônios de Natok não cairão sobre nós sem que estejamos preparados. Por Mitra, que neblina! A princípio, achei que fossem nuvens, Conan respondeu. Veja como elas se desenrolam. O que parecia nuvens era uma bruma densa que se deslocava rumo ao norte, como um grande oceano instável, ocultando rapidamente o deserto da vista. Ela logo engolfou as ruínas estígias e seguia espalhando-se para frente. O exército assistia, estupefato. Era algo sem precedentes, não natural e inexplicável. Não adianta enviar batedores, Amalric disse com desgosto. Eles não conseguiriam ver coisa alguma. Os limites dela estão próximos dos flancos externos dos penhascos. Logo, toda a passagem e estas colinas estarão cobertas. Conan, que observava as névoas se desenrolarem com um nervosismo crescente, abaixou-se de repente e colou o ouvido na terra. A seguir, deu um pulo frenético e praguejou. Cavalos e carruagens, milhares deles. O chão vibra conforme passam. Ei, vocês! Sua voz atravessou o vale como um trovão, eletrizando os homens preguiçosos. Peguem suas lanças e armaduras, cães. Ocupem seus postos. Ante aquela ordem, os guerreiros correram para suas fileiras, vestindo os capacetes apressadamente e passando os braços pelas correias dos escudos, quando a névoa começou a desaparecer, como se não tivesse mais utilidade. Mas ela não evaneceu aos poucos como uma neve natural. Simplesmente sumiu, tal qual a chama de uma vela ao ser soprada. Num momento, todo o deserto estava escondido pelas ondas que se moviam em flocos, avolumando-se como montanhas, uma camada sobre a outra. A seguir, o sol brilhava num céu sem nuvens sobre o deserto nu, não mais vazio, mas amontoado com toda a pompa viva da guerra.
um brado sacudiu as colinas. À primeira vista, os guerreiros pareciam olhar para um mar de bronze e ouro reluzente, em que as pontas de aço brilhavam como uma pletora de estrelas. Com o desaparecimento da neblina, os invasores se detiveram em várias longas fileiras compactas. Primeiro havia uma longa ala de carruagens puxadas por ferozes cavalos da Estígia, com plumas sobre as cabeças, relinchando e empinando quando seus montadores nus se inclinavam para trás, apoiando-se nas poderosas pernas traseiras. Os músculos dianteiros evocando grossos nós de cordas. Os guerreiros nas carruagens eram altos, as feições de aves de rapina encimadas por capacete de bronze, decorados com uma lua crescente apoiando um círculo dourado. Eles traziam arcos grandes nas mãos, mas não eram arqueiros comuns, e sim nobres do sul, criados para guerrear e caçar. Homens acostumados a derrubar leões com suas flechas. Atrás deles vinha um conjunto heterogêneo de selvagens, montados em cavalos semidomesticados, os guerreiros de Kush, o primeiro dos grandes reinos negros das planícies ao sul da Estígia. Eles eram da cor do ébano, brilhantes, magros e ágeis, cavalgando nus e sem selas ou rédeas. Seguindo-os, uma horda parecia cobrir todo o deserto. Milhares e milhares dos filhos de Shem, fileiras de cavaleiros usando cotas de malha e capacetes cilíndricos, os Assuri de Nipe, Shumir e Eruk e suas cidades irmãs, hordas de selvagens trajando mantos brancos, os clãs nômades. As fileiras começaram a se mover, as carruagens moveram-se para as laterais, enquanto o grupo principal seguia adiante, incerto. No vale, os cavaleiros tinham apeado e, agora, o conde Tespides subia a galope, à encosta onde Conan estava. Ele não se dignou a desmontar, mas falou de forma abrupta do alto de sua cela. O desaparecimento da neblina os confundiu. Agora é hora de atacar. Os cuxitas não têm arcos e só mascaram o avanço total. Uma carga de meus cavaleiros esmagará na volta as fileiras shemitas, acabando com sua formação. Venha comigo, venceremos esta batalha com um único golpe. Conan meneou. Se estivéssemos enfrentando um oponente natural, eu concordaria. Mas esta confusão é mais falsa do que real, como que para nos atrair a atacar. Temo que seja uma armadilha. Então recusa-se a atacar? Tespides gritou com o rosto rubro de raiva. Seja razoável, Conan expostulou. Nós temos a vantagem da posição. Com um brado furioso, Tespides deu uma guinada e cavalgou de volta para o vale, onde seus cavaleiros aguardavam com impaciência. Amalric balançou a cabeça. Não devia tê-lo deixado voltar, Conan. Olha ali. Conan levantou-se, praguejando. Tespides havia chegado até seus homens. Mal dava para escutar ao longe sua voz exaltada, mas os gestos que ele fez em direção à horda que se aproximava diziam tudo. No instante seguinte,
500 lanças se apontavam e a frota desceu o vale trovejando. Um jovem pajem veio correndo do pavilhão de Asmela, gritando numa voz esganiçada para Conan: "Meu senhor, a princesa perguntou por que o senhor não segue e dá suporte ao conde Tespides." "Por que não sou um tolo tão grande quanto ele?" Conan rosnou. A autoridade o deixou sóbrio, a Maurik afirmou. Loucuras como aquela sempre foram sua alegria particular. "Sim, quando só tinha de pensar na minha vida," Conan respondeu. Mas que diabos? A horda havia parado. Da ala mais externa veio uma carruagem. O condutor nu chicoteava os cavalos como um louco. O outro ocupante era uma figura alta, cujos mantos flutuavam ao vento de modo espectral. Ele segurava uma grande jarra de ouro, da qual despejava uma substância fina que reluzia à luz do sol. A carruagem cruzou toda a dianteira da horda no deserto e, ao passar, deixou seu rastro em uma longa linha daquele pó brilhando nas areias, como a trilha fosforescente de uma serpente. "Aquele é Natok!" A Maurik bradou. "Que sementes infernais ele está plantando!" Os cavaleiros de Tespides não diminuíram a velocidade do ataque. Mais 50 passos e se chocariam com as fileiras desiguais de cuxitas, que continuavam imóveis com lanças erguidas. Logo, os primeiros cavaleiros alcançaram a linha do pó brilhante, despejado ao longo das areias. Eles não prestaram atenção à ameaça iminente, mas, assim que os cascos dos cavalos a tocaram, foi como o aço tocando o sílex, porém com resultados bem mais terríveis. Uma explosão sacudiu o deserto, que pareceu dividi-lo ao meio, criando uma medonha parede de chama branca ao longo de toda a linha semeada. Num instante, toda a fileira de cavalos foi envolvida pelas chamas. Cavalos e cavaleiros contorcendo-se no brilho, como insetos numa fogueira. As fileiras que vinham atrás se empilhavam sobre os corpos calcificados. Ineficazes de parar a cavalgada, as fileiras colidiram, uma a uma, com a ruína. De modo repentino e hediondo, o ataque se transformara num matadouro, em que figuras de armadura pereciam em meio a gritos e aos cavalos mutilados. Agora a ilusão de confusão desaparecia e a horda alinhava suas fileiras. Os selvagens cuxitas investiram contra os cavaleiros, perfurando com suas lanças os feridos e destruindo capacetes com machados de ferro e de pedra. Tudo acabou tão rápido que os vigias nas colinas ainda estavam petrificados. Novamente a horda avançou, dividindo-se para evitar os cadáveres chamuscados. Das colinas ouviu-se um grito: "Não estamos enfrentando homens, mas demônios!" De ambos os lados do cume, os homens das tribos titubearam. Um deles correu em direção ao platô, com saliva escorrendo pela barba. "Fujam, fujam!" Ele choramingou. "Quem pode lutar contra a magia de Natok?"
Com um rosnado, Conan levantou-se de seu pedregulho e o golpeou com a bisteca. O homem caiu, com sangue escorrendo pelo nariz e pela boca. O cimério desembainhou a espada. Seus olhos eram duas fendas azuis de fogo. Voltem para seus postos, ele bradou. Se mais alguém arredar o pé, eu deceparei a cabeça. Lutem, malditos! O alvoroço morreu tão rápido quanto havia começado. A feroz personalidade de Conan foi como um balde de água fria, apagando as chamas do pânico. Aos seus lugares! Reordenou rapidamente. E mantenham a posição. Nenhum homem ou demônio atravessará a passagem de Shamla neste dia. No ponto em que o cume do platô se encontrava com a encosta do vale, os mercenários afivelaram seus cinturões e seguraram firme as lanças. Atrás deles, lanceiros montavam seus corcéis ao lado dos lanceiros de Coraja, que estavam na reserva. Para Yasmela, alva e sem palavras, ao lado da porta de sua tenda, a tropa parecia um lamentável punhado em comparação com a horda do deserto. Conan ficou ao lado dos lanceiros. Sabia que os invasores não tentariam levar as carruagens através da passagem, pois cairiam nas garras dos arqueiros. Mas deu um grunhido de surpresa ao ver os condutores desmontarem. Aqueles selvagens não traziam comboios de suprimentos. Havia cantis e bolsas pendurados nas celas. E Conan os viu beberem o que lhes restava de água e jogarem os cantis fora. Eles aceitaram a morte, ele murmurou, enquanto as fileiras inimigas se reorganizavam a pé. Preferia que fosse um ataque de cavalaria. Cavalos feridos fogem e arruinam formações. A horda formou uma enorme cunha, cuja ponta eram os estígios e o corpo os açuri de armadura, flanqueado pelos nômades. Em formação compacta de escudos erguidos, eles arremeteram. Ao fundo, uma figura alta numa carruagem imóvel ergueu os braços cobertos por mangas brancas, numa invocação noturna. Quando a horda adentrou a boca do vale, os homens das tribos foram perdendo as armas. A despeito da formação defensiva, guerreiros caíam às dúzias. Os estígios descartaram os arcos e, com as cabeças protegidas pelos elmos inclinados para frente, os olhos negros cintilando acima da borda de seus escudos, eles avançaram numa onda inexorável, pisando nos companheiros caídos. Conan olhou para além da onda de lanças e perguntou-se que novo horror o feiticeiro invocaria. De modo algum ele sentia que Natoque, como todos os da sua espécie, era mais terrível na defesa que no ataque. Tomar a ofensiva contra ele seria um convite para o desastre. Sem dúvida, havia magia naquilo que impelia a horda para a bocarra da morte. Conan suspirou ante a carnificina que ocorria nas fileiras que se adiantavam. As beiradas da cunha pareciam se desfazer e o vale já se encontrava apinhado de mortos. Contudo, os sobreviventes avançavam como loucos, ignorando a morte. A enorme quantidade de arqueiros inimigos começava a superar seus homens nas colinas.
e nuvens de flechas obrigavam os guerreiros das tribos a buscarem abrigo. O pânico atingiu o coração deles diante do inquietante assalto, fazendo-os disparar insanamente. Os olhos brilhando como lobos presos em armadilhas. Conforme a horda se aproximava da parte mais estreita da passagem, rochedos deslizaram, esmagando homens aos montes. Mas o ataque não titubeou. Os soldados de Conan prepararam-se para o choque inevitável, numa formação mais compacta e usando armaduras melhores. Haviam sofrido poucos danos das flechas. Conan temia o impacto que aquela enorme cunha causaria ao se chocar contra suas fileiras. E, agora, percebia que não havia pausa na matança. O cimério apertou o ombro de um Zahime que estava próximo. Há alguma forma de homens a cavalo chegarem ao vale contornando o cume oeste? Sim, um caminho íngreme, perigoso, secreto e eternamente guardado. Mas Conan já o arrastava até Amalric, sentado em seu grande cavalo de guerra. Amalric! O cimério berrou. Siga este homem, ele o levará ao vale. Cavalgue até ele. Contorne as colinas e ataque a horda por trás. Não diga nada, apenas vá. Sei que é loucura, mas estamos condenados de qualquer maneira. Vamos causar o máximo de danos antes de morrermos. Rápido! Os bigodes de Amalric se eriçaram num sorriso feroz e, poucos minutos depois, seus lanceiros estavam seguindo o guia num labirinto de desfiladeiros que levava para fora do platô. Conan, de espada e punho, voltou correndo para junto dos lanceiros. De ambos os lados das colinas, os Chupras, enlouquecidos pela antecipação da derrota, disparavam suas setas em desespero. Homens morriam como moscas no vale e ao longo do desfiladeiro. Com um rugido e uma incontrolável arremetida, os estígios colidiram com os mercenários. Num furacão de aço trovejante, as fileiras se contorceram e oscilaram. Eram os nobres criados na guerra contra soldados profissionais. Escudos chocavam-se contra escudos, e, entre eles, lanças estocavam e o sangue vertia. Conan viu o físico poderoso do príncipe Kutamun do outro lado do mar de espadas, mas a fúria da batalha o impedia de se mover. Peito colado com peito, formas escuras que ofegavam e retalhavam. Atrás dos estígios, os Asuri se adiantavam e gritavam. De ambos os lados, os nômades escalavam os rochedos e se engalfinharam com o povo da montanha. Por toda a encosta, o combate irrompia numa ferocidade cega. Os homens das tribos, ensandecidos pelo fanatismo e por rixas antigas, matavam e morriam. Com os cabelos esvoaçando ao vento, os cuxitas correram uivando para a luta. Os olhos de Conan pareciam olhar para um oceano de aço que lacerava e rodopiava, preenchendo o vale de uma borda a outra. A contenda chegara num sangrento impasse. Os homens das colinas mantinham o controle dos cumes, e os mercenários, segurando firme suas lanças ensanguentadas, protegiam a passagem. A posição elevada e as armaduras superiores compensavam a desvantagem numérica,
mas não por muito tempo. Onda após onda, rostos insanos e lanças pontiagudas subiam os penhascos, com os Asuri preenchendo as lacunas deixadas nas fileiras dos estígios. Conan tentou ver os lanceiros de Amalric contornando a encosta oeste, mas eles não apareciam, e seus lanceiros começaram a recuar diante dos choques. E o Cimério abandonou qualquer esperança de vencer e sobreviver. Berrando um comando para seus capitães atônitos, deixou sua posição e correu ao longo do platô, até as reservas de Coradia, que pareciam estáticas, tremendo de ansiedade. Ele não olhou para o pavilhão de Asmela. Havia se esquecido da princesa. A única coisa que tinha em mente era o selvagem instinto de matar antes de morrer. No dia de hoje vocês se tornarão cavaleiros. Ele gargalhou com ferocidade, apontando sua espada gotejante na direção dos cavalos dos homens nas colinas, parados ali perto. Montem, sigam-me para o inferno. Os cavalos montanhosos empinaram descontrolados ante o tinido desconhecido das armaduras dos corages, e a gargalhada tempestuosa de Conan ergueu-se acima do barulho quando ele os liderou até onde a crista leste se afastava do platô. 500 homens, patrícios empobrecidos, filhos caçulas, ovelhas negras, sobre cavalos parcialmente selvagens, investindo contra um exército, descendo por uma encosta onde nenhuma cavalaria jamais ousaria atacar. Atravessaram a boca ensanguentada da passagem ribombando, percorreram a crista coberta de cadáveres e desceram a encosta. Um grupo escorregou e rolou para baixo dos cascos de seus companheiros. Sob eles, homens gritavam e erguiam os braços, mas o ataque trovejante passou direto, como uma avalanche cortando uma floresta de árvores jovens. E os corages avançaram rumo à multidão compacta, deixando para trás um tapete de mortos. Enquanto a horda se contorcia, os homens de Amalric, tendo passado por um cordão de lanceiros, a encontrou no vale aberto, atravessando a extremidade do cume oeste. Eles atacaram as tropas numa formação em cunha, abrindo-a ao passarem. A ação continha a desmoralização entorpecedora de um ataque surpresa pela retaguarda. Pensando que estavam sendo flanqueados por uma força superior e frenético por terem medo de serem separados da rota de fuga para o deserto, bandos de nômades saíram da formação e fugiram, provocando desordem nas fileiras de seus companheiros mais resolutos. Estes perderam o equilíbrio e acabaram pisoteados pelos cavalos. Nos cumes, os lutadores do deserto vacilaram, permitindo que os homens das colinas os rechaçassem com fúria renovada, obrigando-os a descer a encosta. Atordoada pela surpresa, a horda perdeu a formação antes de perceber que era atacada apenas por um punhado, e, uma vez dispersa, nem mesmo um mago poderia reuni-la. Além do mar de cabeças e lanças, os homens de Conan viram os cavaleiros de Amalric avançando consistentemente, abrindo caminho com um agitar de machados e maças.
Um alarido raivoso de vitória exaltou o coração de cada homem e transformou seu braço em puro aço. Firmando os pés no mar de sangue, cujas ondas escarlates chegavam a bater na altura do tornozelo, os lanceiros na boca da passagem arremeteram, chocando-se contra as fileiras inimigas. Os estígios se seguraram, mas, atrás dele, os açures se dissolveram. Os mercenários passaram por cima dos corpos dos nobres do sul, que lutaram e morreram até o último homem, dividindo e esmagando a massa oscilante pela retaguarda. No alto dos rochedos, o velho Chupras tombara, com uma flecha enfiada no coração. Amalric havia caído e praguejava como um pirata por causa da lança que atravessara a cota de malha de sua perna. Pouco mais de 150 homens da infantaria montada de Conan ainda se mantinham na cela, mas a horda estava em frangalhos. Nômades e lanceiros fugiram de volta ao acampamento onde estavam seus cavalos, e os homens das colinas inundaram os rochedos, apunhalando os fugitivos pelas costas e rasgando a garganta dos feridos. No caos vermelho, uma figura espectral surgiu subitamente diante do garanhão de Conan. Era o príncipe Cutamun, nu, salvo por uma tanga, a armadura destruída, seu elmo de crista amassado, os lábios sujos de sangue. Com um grito terrível, ele arremessou o cabo de sua lâmina quebrada contra o rosto de Conan e, num salto, agarrou as rédeas da montaria. O cimério, surpreendido, desequilibrou-se na cela e, com uma força pavorosa, o gigante de pele escura forçou o garanhão para frente e para trás, até este tropeçar e chafurdar na gosma de areia, misturada ao sangue e corpos contorcidos. Conan saltou na hora em que o cavalo caiu, mas, sem trégua, Cutamun já estava sobre ele. Naquela caótica batalha, o bárbaro nunca soube exatamente como matara o homem. Sabia apenas que uma pedra na mão do estígio golpeava sem parar seu elmo, enchendo sua vista de pontos pretos, enquanto Conan enfiava repetidamente seu punhal no tronco do oponente, sem obter qualquer resultado aparente no corpulento príncipe. Seu mundo girava quando, num tremor convulsivo, o corpo que pressionava o seu enrijeceu e tombou. Conan recuou, sentindo o sangue escorrer pelo rosto sob o elmo amassado. Olhou tonto para a profusão de destruição que se estendia à sua frente. De um cume a outro, a morte se derramava. Um tapete vermelho sufocava o vale. Era como um oceano escarlate, com cada fileira de cadáveres representando uma onda. Eles fechavam a entrada da passagem, empilhando-se nos rochedos. Por todo o deserto, a carnificina prosseguia, e os sobreviventes da horda tinham chegado até seus cavalos e galopavam em fuga, perseguidos pelos vitoriosos desgastados. E Conan deu-se conta, chocado, de quão poucos haviam sobrado para persegui-los. De repente, um pavoroso grito dilacerou o clamor. Por sobre o vale, uma biga desceu planando, ignorando as pilhas de corpos. Não era guiada por cavalos,
mas por uma grande criatura preta que se assemelhava a um camelo. Na carruagem estava Natoque, com seus mantos esvoaçantes e, segurando as rédeas e chicoteando o animal como um louco. Havia um ser escuro e antropomórfico que bem poderia ser uma espécie de criatura simiesca. A biga passou pelos rochedos e seguiu direto para o pavilhão onde Yasmela estava só, desertado pelos guardas que a haviam abandonado em meio ao frenesi insano da perseguição aos seus inimigos. Conan, petrificado, ouviu o grito desesperado da princesa quando o braço delgado de Natoque a puxou para dentro da biga. A sinistra montaria fez a volta e desceu novamente por sobre o vale. Nenhum homem ousou arremessar lanças ou disparar flechas, temendo ferir Yasmela, que se debatia nos braços de Natoque. Conan deu um grito de fúria, agarrou a espada caída e pulou na frente daquele horror. Porém, assim que ergueu a lâmina, as patas dianteiras da fera o atingiram e arremessaram a metros de distância, atordoado e machucado. A biga se afastou, deixando em seus ouvidos o grito assombrado de Yasmela. Um urro cujo timbre pareceu inumano saiu dos lábios do cimério, que se ergueu da terra ensopada de sangue e agarrou as rédeas de um cavalo sem dono que passava a galope. Subindo na sela do animal sem precisar fazê-lo parar. Pouco se importando com seu bem-estar, saiu em perseguição à carruagem, passando pelo acampamento dos Shemitas como um furacão e ganhando as areias, tendo deixado para trás seus próprios cavaleiros e os apressados homens do deserto. Conan e a biga seguiram em frente, mas o cavalo do bárbaro começou a ficar para trás. Adiante, havia apenas a areia banhada pelo esplendor lúrido e desolado do entardecer. Mais à frente, apareceram antigas ruínas e, com um urro que congelou o sangue de Conan, o condutor inumano da biga atirou Natoque e a garota para fora. Eles rolaram na areia e, ante os olhos atônitos do bárbaro, a carruagem e seu corcel se transformaram pavorosamente. Enormes asas se abriram naquele horror sombrio, que de forma alguma assemelhava-se a um camelo, e a criatura arremeteu para o céu, deixando em sua passagem um rastro de chamas, no qual uma silhueta de contornos inumanos ria num trunfo fantasmagórico. Ela passou tão rapidamente que foi como a precipitação de um pesadelo em meio a um sonho. Natoque pôs-se de pé, lançando uma olhadela para seu perseguidor, que, sem se deter, continuava cavalgando firme em sua direção, brandindo a espada ensanguentada, e, apanhando a garota desmaiada, correu para dentro das ruínas. Conan desceu do cavalo e o seguiu, desembocando num salão que emanava um brilho profano, embora o ocaso caísse velozmente do lado de fora. Yasmela estava deitada no altar de jade preto, o corpo nu parecendo mármore naquela estranha luminescência. Suas vestes estavam jogadas no chão, como se tivessem sido arrancadas numa pressa brutal. Natoque, inumanamente alto e delgado,
trajando um cintilante manto de seda, encarava o cimério. E Conan reconheceu a fisionomia que observava na moeda Zugita. Sim, cão. A voz era o sibilar de uma serpente gigantesca. Eu sou Tugra Khotan. Permaneci tempo demais em minha tumba, aguardando o dia de despertar e libertar-me. As artes que me salvaram dos bárbaros há muito tempo também me aprisionaram, mas sabia que na hora certa alguém viria, e ele veio. Veio para cumprir seu destino e morrer como homem algum morreu em 3.000 anos. Tolo. Acha que venceu porque meu povo está espalhado? Porque fui traído e abandonado pelo demônio que escravizei? Eu sou Tugra Khotan, que há de governar o mundo, a despeito de seus deuses miseráveis. O deserto está repleto de meu povo. Os demônios da terra haverão de cumprir minha vontade, e os répteis rastejantes me obedecem. O desejo por uma mulher enfraqueceu a minha feitiçaria, mas agora ela é minha e, branqueando-me em sua alma, serei invencível. Para trás, tolo! Você não conquistou Tugra Khotan. Ele arremessou seu cajado aos pés de Conan. O bárbaro recuou com um grito involuntário, pois, ao cair, o objeto se transformou terrivelmente. Seus contornos derreteram e se contorceram, e uma cobra naja se ergueu, sibilando diante do cimério horrorizado. Conan atacou praguejando, partindo a criatura ao meio com a espada. Contudo, só o que viu a seus pés foram 2 pedaços de um cajado partido. Tugra Khotan riu maléfico e, virando-se, apanhou algo que rastejava no chão poeirento. Em sua mão, um ser vivo se debatia e salivava. Não era um truque de sombras desta vez. Tugra Khotan segurava na palma um escorpião negro, com mais de 1 pé de comprimento. A criatura mais mortífera do deserto, detentora de uma cauda venenosa, cujo ataque significava morte instantânea. As feições cadavéricas do feiticeiro se contorceram no sorriso. Conan hesitou. A seguir, sem aviso, arremessou a espada. Apanhado de surpresa, Tugra Khotan não teve tempo de evitar o ataque. A ponta atingiu diretamente abaixo de seu coração e pronunciou-se 1 palmo para fora das costas. Ele caiu, esmagando a criatura venenosa num firme aperto. Conan correu até o altar e apanhou Yasmela, em seus braços cobertos de sangue. Ela abraçou convulsivamente o pescoço do bárbaro e começou a soluçar histericamente enquanto o apertava firme. Demônios de Kron, garota! Ele grunhiu. Solte-me! 50.000 homens pereceram hoje e tenho trabalho a fazer. Não! Ela ofegou, segurando-o num instante em que se tornara tão bárbara quanto ele, movida pelo medo e pela paixão. Não vou te soltar. Eu sou sua, pelo fogo, pelo aço, pelo sangue. Você é meu. Lá fora pertenço aos outros, mas aqui sou minha e sua. Você não irá. Ele hesitou, seu próprio cérebro rodopiando ante o feroz levante de paixões violentas. O brilho lúrido e sobrenatural ainda pairava na câmara sombria, iluminando fantasmagoricamente o rosto de Tugra Khotan.
que parecia sorrir sem alegria para eles. Lá fora, no deserto e nas colinas, em meio a um oceano de vítimas, homens pereciam e uivavam de dor, sede e loucura, enquanto reinos estavam na berlinda. Mas tudo foi varrido pela maré rubra que atingiu selvagemente a alma de Conan, enquanto apertava em seus braços de ferro o corpo magro e branco que brilhava como uma feiticeira do fogo à sua frente. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!